Muito bem. Neste momento, eu entro na tua santa e gloriosa presença, meu Pai. Eu te peço que o Senhor, neste momento, venha nos encher-me da tua santa e divina direção, para que a luz do Senhor venha resplandecer sobre a minha vida, sobre o meu entendimento e sobre tudo, Pai. Seja este momento dirigido pelo teu Espírito, Pai. Que neste momento não venha ser feita em mim a minha vontade, não, meu Pai, mas venha ser feito em mim a tua vontade e o teu querer, Senhor. Esse é o intuito de mim, de eu fazer, meu Pai, neste momento, a tua vontade e o teu querer, para que venha trazer para o mundo o pleno conhecimento da palavra de Deus e o pleno conhecimento das falsas religiões. As religiões enganadoras que vêm enganando a muita gente por aí. Essas religiões dão ao povo um entender que estão bem. Por outro lado, dão a entender que estão bem, mas na vida material. E lá na frente, pelo outro lado, a vida espiritual desta pessoa a qual está sendo enganada por essas falsas religiões, eles vão sofrer amargamente. Se ele ainda estiver tempo, antes de morrer, se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador, ainda pode se corrigir por causa da misericórdia de Deus, que é grande, infinita para cada um de nós e para toda a nação da terra. Mas se essas pessoas morrerem nessas falsas religiões, ensinamentos de homem que não leva a Deus, ela vai perder a sua salvação. E ela vai sofrer amargamente por toda a eternidade no lago de fogo e com enxofre. Aí essas pessoas vão saber a segunda morte, que é a morte do espírito, que o espírito nunca morre. O espírito, ele é eterno. Ele, quando fala, o próprio Deus fala a morte do espírito, é que o espírito não vai ter mais sossego, ele vai viver em tormento por toda a eternidade. Então, o próprio Deus considera esse espírito morto ou passar pela segunda morte, porque não vai ter mais chance de salvação para viver com Cristo Jesus na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Eu quero que vocês entendam, porque esses estudos a qual estou colocando aqui não é para forma de críticas, mas para uma forma de orientação para cada um de vocês, se porventura está vivendo nesta religião. Então, eu vou repetir aqui sempre, porque sempre eu falo, religião não salva ninguém. Religião não tem o compromisso de sua alma ser salva. Mas a religião em si própria, em si, o compromisso dela é enganar a todas as pessoas, para levar essas pessoas à perdição eterna. Então, o intuito desses estudos colocados aqui nesse canal de bênção é orientar e alertar a todos vocês que vivem envolvido com esses tipos de religião enganadora, engana a todos homens que vivem, se apega a essa religião. Então, meus irmãos, eu peço que vocês, a ouvir essa palavra, venham entender claramente que essa guerra, essa luta contra a tipos falsos religiões, é porque Deus quer
te dá mais uma chance de vida e de salvação, para que vocês larguem todo tipo de religião e busque somente o único Deus, o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Mas para nós chegar até a este Deus, o único verdadeiro, nós temos um intermediador entre Deus e homem, entre nós e a Deus. Esse intermediador só é o Filho dele, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já fez o que tinha de fazer para que nós obtesse a nossa salvação. Quando o próprio Deus deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele creiam não pereça, mas tenha a vida eterna. E para que nós tenha a vida eterna, nós temos que ter a consciência que é somente Jesus Cristo que nos leva até a Deus. Não é essas religiões, não é falsas religiões, porque essas religiões ensinam as coisas do mundo. Ensina as coisas que estão no mundo, que nós estamos aqui. Não ensina as coisas do alto, as coisas espirituais, ou seja, as coisas que vêm dos ensinamentos do Espírito Santo de Deus e da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é Jesus Cristo. Amém? Porque o Espírito Santo, ele está aqui na terra testificando do teu Filho, Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele não testifica dele mesmo, porque ele é Deus. Ele não tem que testificar dele mesmo para ninguém. Ele não tem que justificar que ele é Deus dele mesmo, não. Mas a função do Espírito Santo hoje, aqui na terra, é testificar do seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele veio dar o testemunho de Jesus Cristo. Ele nos usa. Por isso que tudo que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Porque é um nome que tem poder e autoridade. Não é um ser humano. Eu não tenho autoridade de nada, eu mesmo, como pessoa, não. Mas o Espírito de Deus nos dá autoridade. O próprio Jesus Cristo nos falou e nos garantiu que nós fosse pregasse o Evangelho e fizesse as mesmas obras que ele fez. Expulsasse demônio, curasse enfermo, ressuscitasse morte e fizesse todas as obras que ele fez. Por quê? Ele ia para junto do Pai. Isso ele já tinha ressuscitado ao terceiro dia. Já estava como Deus aqui na terra, não mais como homem. Homem, ele era Deus ao mesmo tempo. Quando ele era homem, ele estava como homem, como Deus. Mas ele era homem ao mesmo tempo. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele sentia dor, porque ele estava como homem, para apresentar o reino de Deus a todos nós como homem, porque nós somos homens daqui da terra. Mas, quando ele falou essas coisas, que nós vamos expulsar demônio, curar enfermo e fazer as mesmas obras dele, ele já tinha ressuscitado e ele já estava como Deus. Só faltava mesmo ele subir aos céus, aonde está sentado hoje, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Ele hoje, ele é onipresente, onisciente e onipotente, porque ele sempre foi Deus e ele é Deus. Mas ele nos deu essa autoridade, no nome dele, nós fazemos essas mesmas obras que ele fez. Por quê? Naquele tempo que ele estava aqui como homem,
ele estava sendo o quê? Usado. O Espírito de Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo, estava usando ele para fazer as obras, realizar as obras dele como homem aqui na terra, porque o Espírito Santo dava poder e usava ele. Hoje nós fazemos as mesmas coisas, por quê? O Espírito de Deus está conosco agora. Porque quando Jesus Cristo subiu e sentou à direita de Deus Pai, o próprio Deus enviou o Consolador. Não é isso que a palavra de Deus nos fala? E o Consolador está conosco até hoje e até a vinda de Jesus Cristo, que vem arrebatar a igreja dele. Após o arrebatamento, aí sim o Espírito Santo não vai ficar aqui mais na terra. O Espírito Santo vai subir junto com a igreja de Cristo, que é o lugar dele, o reino de Deus, certo? Aí lá vai estar o quem? Quem vai estar lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo e a igreja de Cristo, aleluia, estará junto com a Trindade de Deus. A Trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos não acreditam na Trindade de Deus, mesmo que não tenha especificamente o nome Trindade de Deus. Mas o próprio Jesus Cristo falou: vocês vão também e batiza todos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ou seja, vocês vão e batizem todos. Aqueles que crêem e for batizados serão salvos. Aqueles que não crêem e não for batizados já estão condenados. Não é assim que está escrito no livro de Marcos, lá no capítulo 15? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então não está escrito especificamente a Trindade de Deus, mas está escrito Pai, Filho e Espírito Santo. Nós fala com a Trindade de Deus, porque Deus, ele é família. Portanto, o que eu quero passar para vocês, que nós temos que seguir ao próprio Deus, não a seguir religião. Vamos seguir o que a palavra nos ensina. Nesses estudos, eu vou passar esse capítulo o Evangelho de João. Capítulo 1, eu vou passar vários capítulos, para que vocês depois meditem na leitura da própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus aqui nesses capítulos é bem importante você ler, meditar, porque aqui você vai ver como a gente passa a ser filho, quem é a criatura, quem é o filho, e aí você vai entender que nós temos que se fazer filho de Deus quando nós nascemos da água e do Espírito. Porque quando nós nascemos, nós somos filhos de quem? Do pai e da mãe carnal. Nós vivemos no mundo, né? E nós somos filhos da carne. Mas nós pecamos. Então, para que nós possamos ser filhos de Deus, nós temos que nascer de quem? Da água e do Espírito Santo. Para que nós saia de criatura para ser filho do Deus Altíssimo, irmão de Jesus Cristo e filho do Deus Todo-Poderoso. Amém? Até aí eu acho que vocês entenderam essa orientação, para que vocês tenham discernimento que não é a religião que salva ninguém, mas sim o Filho do Deus Altíssimo que nos salva. Ele nos deu a salvação e nós temos que buscar essa salvação e completar a salvação com o nosso entendimento da palavra de Deus, aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido para iniciar esses estudos, porque eu repito, eu não estou criticando ninguém. Simplesmente é uma crítica, mas uma crítica para que tenha um bom aproveito, um aproveito construtivo de salvação. Porque se você entende que a salvação vem de Deus e é pelo intermédio de Jesus Cristo, e você se entrega, você será salvo. Se por outro lado vocês não se entregar ao próprio Deus de corpo e alma e espírito, tenha certeza que vocês não serão salvos. Amém? Então eu vou colocar os estudos agora. Essa religião, vocês vão entender, maçonaria. Então é uma religião que no longo desse ensinamento, vocês vão entender que não tem nada a ver com a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo que nos deu. Então eu espero que vocês venham entender, meditar, analisar e depois refletir e aceitar Jesus como seu Salvador, não religião, mas sim Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então eu vou colocar os estudos agora. Eu espero que vocês tenham bem entendido essa orientação. Amém.
Aula 5. A maçonaria, formalmente fundada no fim do século XIX, originalmente tinha como membros comerciantes, negociantes e membros de outras uniões de trabalho. Tem seu próprio regulamento e disciplinas, exigindo obediência e conformidade absoluta ao seu credo. Cada membro, ao entrar nesta sociedade, toma votos secretos, os quais eles dizem ser indissolúveis, pedindo até, nesses votos, uma morte horrorosa se o membro divulgar esses votos. Para cada juramento ou voto, o grau aumenta e o castigo também. Para o primeiro grau, que seja arrancada pelas raízes a minha língua, e ora a Deus que seja assim. Para o segundo grau, afirmam ele, o coração. Para o terceiro grau, as entranhas, e depois que sejam queimados e etc. O ritual é hindu, com nomes e divindades bíblicas substituídos. Tem uma terminologia peculiar, símbolos secretos, funções misteriosas, tudo isto somente conhecidos aos seus membros, que fizeram juramento, sob a pena de morte, de não divulgar os segredos da sociedade, nem deixar suas fileiras de fiéis nesta vida. Deus é, segundo eles, o grande arquiteto do universo. A eternidade é o Oriente Eterno. Os adeptos são irmãos, e a hierarquia tem títulos de acordo com a posição e função. O presidente é o grão-mestre. Os irmãos espalhados pelo mundo todo conhecem a saudação secreta, certos sinais, um aperto de mão, um nome, pelo qual se identificam universalmente. O seu lado religioso é realmente teosófico. Aceitam a doutrina da reencarnação, falam de Deus, de Cristo e até usam a Bíblia aberta como dos seus símbolos, e é camuflado com expressões bíblicas, mas todas essas são usadas num senso não bíblico. Ensinam o seguinte em seu credo religioso: segundo eles, Deus é uma divindade composta, um Senhor a quem eles identificam como Jeová, Baal, Osíris, uma combinação destas três pessoas em um só Deus, que eles identificam nos seus escritos e credo pelas letras JBO. Os maçons conhecem e têm outro nome especial para estes deuses e geralmente se referem a Deus como sendo divino e grande arquiteto do universo. Cristo está no mesmo plano que Buda, lá no Japão, Vishnu, da Índia, Baldur, da África, Osíris, do Egito, Adonis, da Grécia. A Bíblia é somente um capítulo de um grande volume composto do Alcorão, dos muçulmanos, Vedas, do hinduísmo, 3 Pitakas, do budismo. Todas são igualmente palavras deste arquiteto do universo, dizem eles. Na hora de tomar os votos ou fazer o juramento, uma Bíblia apresentada ao candidato com as seguintes palavras: a maçonaria encoraja cada homem a ser firme na fé, negam a necessidade da obra expiatória de Cristo e alegam que o homem é o seu próprio salvador, se salva pelos seus próprios esforços, sua caridade aos menos afortunados e sua vida social. Pode uma pessoa ser fiel a Jesus Cristo e ao mesmo tempo ser maçom? Consideramos a maçonaria como faz juramentos contrários à palavra de Deus, não aceita uma teologia dogmática, não crê na necessidade de uma experiência pessoal de salvação ou no poder do sangue de Jesus, aceitam outros deuses junto com Deus, obrigam seus adeptos sob votos eternos a fazerem o que eles mandam, mesmo que sejam contra a Bíblia, sua religião, sua consciência e etc. A maçonaria. A maçonaria, ordem universal, é constituída por homens de todas as nacionalidades, acolhidos por iniciação e congregados em lojas, nas quais, auxiliados por símbolos e alegorias, estudam e trabalham para o aperfeiçoamento da sociedade humana. É fundada no amor fraternal e na esperança de que, com amor a Deus, à pátria, à família e ao próximo, com tolerância e sabedoria, com a constante e livre investigação da verdade, com a evolução do conhecimento humano pela filosofia, ciências e artes, sob a tríade da liberdade e fraternidade e dentro dos princípios da moral, da razão, da justiça, o mundo alcança a felicidade geral e a paz universal. Segundo a maçonaria, desse enunciado, deduz-se o seguinte: primeira dedução, a maçonaria proclama, desde a sua origem,
a existência de um princípio criador, ao qual, em respeito a todas as religiões, denomina grande arquiteto do universo. A maçonaria não impõe limites à investigação da verdade, e para garantir esta liberdade, exige de todos a maior tolerância. A maçonaria é acessível aos homens de todas as raças, classes e crenças, quer religiosas, quer políticas, executando as que privem o homem da liberdade de consciência, da manifestação do pensamento, restringam os direitos e a dignidade da pessoa humana e exijam submissão incondicional. A maçonaria simbólica compõe-se de 3 graus universalmente reconhecidos e adotados: aprendiz, companheiro e mestre. A maçonaria adota a lenda do 3º grau. A maçonaria, além de combater a ignorância em todas as suas modalidades, constitui-se numa escola, impondo-se o seguinte programa: obedecer às leis democráticas do país, viver segundo os ditames da honra, praticar justiça, amar o próximo, trabalhar pelo progresso do homem. A maçonaria proíbe discussão político-partidária e religioso-sectária em seus templos. A maçonaria adota o livro da lei, o esquadro e o compasso, considerados como suas 3 luzes emblemáticas, que deverão estar sobre o altar dos juramentos. Os princípios da maçonaria. Essa definição e declaração formal da aceitação dos landmarks, segundo a maçonaria, foi codificado por Albert Mackey. Proclama também os seguintes princípios. Primeiro princípio: amar a Deus, a pátria, a família e a humanidade. Segundo, praticar a beneficência, de modo discreto, sem humilhar. Terceiro, praticar a solidariedade maçônica, nas causas justas, fortalecendo os laços de fraternidade. Quarta, defender os direitos e as garantias individuais. Quinta, considerar o trabalho lícito e digno como dever do homem. Sexto, exigir de seus membros boa reputação moral, cívica, social e familiar, pugnando pelo aperfeiçoamento dos costumes. Sétimo, exigir tolerância para com toda forma de manifestação de consciência, de religião ou de filosofia, cujos objetivos sejam os de conquistar a verdade, a moral, a paz e o bem social. Lutar pelo princípio da equidade, dando a cada um o que for justo, de acordo com sua capacidade, obras e méritos. Oitavo, combater o fanatismo, as paixões, o obscurantismo e os vícios. Segundo o grã-mestre da Glusa, Weber Warhaskin, a maçonaria é uma instituição que se apresenta como caricativa, não é contra nenhuma religião e reconhece Deus como ser supremo, o grande arquiteto do universo. Sua origem data de 1175, quando pedreiros ingleses, no intuito de guardar em segredo a forma das construções góticas que tomava conta da Inglaterra, se organizaram sob a proteção de São João Batista. Eduardo VI terminou com a fraternidade no ano de 1547, provocando a formação da Sociedade dos Pedreiros Livres. Abraçaram o deísmo no século XVII e construíram o Templo da Humanidade em 1650. Em 1713, teve início a moderna maçonaria em Londres, que tinha como finalidade espalhar o deísmo, os preceitos naturais e unir os homens sem distinção religiosa. Com a aceitação de ateus na sociedade pelo Grande Oriente da França, ocorreu o grande cisma da maçonaria, nascendo então as 2 primeiras grandes potências maçônicas no mundo, a francesa e a inglesa. Até então, segundo sua constituição, somente poderiam fazer parte da sociedade aqueles que acreditassem em Deus e na imortalidade da alma. Tal fato gerou 2 maçonarias, a inglesa, que é teísta e apolítica, e a francesa, que admite ateus e apolítica. A partir do nascimento destas obediências maçônicas, surgiu então o termo irregular e o tão solicitado reconhecimento, pois os maçons do Grande Oriente de França e as obediências ligadas a ele não reconhecem a Grande Loja Unida da Inglaterra e vice-versa. Resta lembrar que tanto uma quanto a outra são regulares.
apenas não se reconhecem entre si, o que torna o termo irregular sem efeito, pois os que são irregulares para uma determinada obediência é regular para outra, e os maçons que não são reconhecidos por uns são extremamente reconhecidos por outros. No Brasil, o início da maçonaria se deu com o Grande Oriente do Brasil, e o Grande Oriente de França foi quem deu reconhecimento ao GOB, sendo este, à época, a única obediência maçônica brasileira. Mais tarde, o GOB se distanciou do Grande Oriente de França e foi para a Grande Loja Unida da Inglaterra, e a partir de então, a maçonaria brasileira teve também seu desenvolvimento, surgindo então dissidências do próprio GOB, nascendo as grandes lojas estaduais, os grandes orientes estaduais e as grandes lojas unidas estaduais, sendo que esta última, na sua grande maioria, não nasceram de dissidências, mas sim de maçons adormecidos, de outros vindos de outras obediências no exterior e de maçons já iniciados em grandes lojas unidas, que com a colaboração de suas potências mães, fundaram outras grandes lojas unidas. Por ser o Grande Oriente do Brasil, a origem da maçonaria brasileira, e por ele ser ligado à Grande Loja Unida da Inglaterra, é que se fala muito no meio maçônico, do reconhecimento pelos ingleses, e muito pouco se fala do Grande Oriente de França e também das grandes lojas americanas, que diga-se de passagem, são hoje, em número de irmãos, a maior maçonaria do mundo. A maçonaria possui lojas, templos, sessões, cerimônias, sinais de reconhecimento, insígnias, que o maçom deve ajudar seus irmãos em qualquer ocasião. A escolha de seus membros é minuciosa, optando-se por membros que tenham um bom nível cultural e situação financeira equilibrada, uma vez que o candidato ao ingresso na ordem, por conta disso, não deve sacrificar seus compromissos com a sociedade e com a família. No Brasil, a maçonaria foi trazida pelos portugueses e hoje ela conta com mais de 2.000 lojas maçônicas, espalhadas por todos os estados da federação. Os 33 Mandamentos da Maçonaria. Origem desconhecida. Adora o grande arquiteto do universo. O verdadeiro culto que se pode tributar ao grande arquiteto do universo consiste nas boas obras. Tem sempre a tua alma em estado de pureza, para que possas aparecer de um momento para o outro na presença do grande arquiteto do universo. Não sejas fácil em te encolerizar. A ira é sinal de fraqueza. Escuta sempre a voz de tua consciência. Detesta a avareza, porque quem ama demasiado as riquezas, nenhum fruto tirará delas, consistindo isso em egoísmo. Na senda da honra e da justiça está a vida. O caminho extraviado conduz à morte espiritual. Faz o bem pelo próprio bem, evita as questões, previne os insultos e procura sempre ter a razão do teu lado. Não te envergonhes do teu destino. Pensa que este não te desonra nem te desagrada. O modo como desempenhas a tua missão é que te enaltece ou amesquinha perante os homens. Lê e medita, observa e imita o que for bom, reflexiona e trabalha. Ocupa-te do bem-estar dos seus irmãos e trabalharás para ti mesmo. Contenta-te com tudo e com todos. Não julgues superficialmente as ações de teus irmãos. O julgamento pertence ao grande arquiteto do universo, porque só ele pode sondar o coração das criaturas. Se entre os profanos, sem rudeza, superior sem orgulho, humilde sem baixeza, e entre os irmãos, firme sem obstinação, severo sem inflexibilidade, e submisso sem servilismo, justo e valoroso, defende o oprimido e protege a inocência, não exaltando jamais os serviços prestados. Exato observador dos homens e das coisas, atende unicamente ao mérito pessoal de cada um, seja qual for a camada social, posição e fortuna a que pertença. Se o grande arquiteto do universo te der um filho, agradece, mas cuida sempre do depósito que te confiou. Sê para essa criança a imagem da providência. Faz com que até os 12 anos tenha temor de ti, até os 20 te ame e até a morte te respeite. Até os 12 anos, ser o seu mestre, até os 20, seu pai espiritual e até a morte seu amigo. Pensa mais em dar-lhes bons princípios do que belas maneiras, que te deva retidão esclarecida e não frívola elegância. Esforça-te para que seja um homem honesto,
avesso a qualquer astúcia. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não faças o mal, embora não esperes o bem. Estima os bons, ama os fracos, atende aos maus e não ofendas a ninguém. Sê o amparo dos aflitos. Cada lamento que tua dureza provocar são outras tantas maldições que cairão sobre a tua cabeça. Com o faminto reparte o teu pão. Aos pobres e forasteiros dá hospitalidade. Dá de vestir aos nus, mesmo em prejuízo do teu conforto. Respeita o peregrino nacional ou estrangeiro e auxilia-o sempre. Não lisonjeias nunca teu irmão. Isso corresponde a uma traição. Se te lisonjearem, receia que te corrompam. Respeita a mulher. Não abuses jamais de sua debilidade. Defende-a sempre. Antes queira morrer do que desonrá-la. Fala moderadamente com os pequenos, prudentemente com os grandes, sinceramente com os teus iguais e aos teus amigos, docentemente com os que sofrem, mas sempre de acordo com a tua consciência e princípios de sã moral. O coração dos justos está onde se pratica a virtude, e dos tolos onde se festeja a vaidade. Não prometas nunca sem intenção de cumprir. Ninguém é obrigado a prometer, mas prometendo é responsável. Dá sempre com satisfação, porque mais vale uma negativa delicada do que uma esmola que humilhe. Suporta tudo com resignação e tem sempre confiança no futuro. Faz do teu corpo um templo, do teu coração um altar e do teu espírito um apóstolo do amor, da verdade e da justiça. Concentra ao menos uma vez por dia todas as vibrações da tua alma no sentido de estares em contato com o grande arquiteto do universo. As cerimônias fúnebres da maçonaria. Nos funerais, há uma cerimônia na loja, sem a presença do corpo do falecido, outra em uma igreja ou residência, e outra no cemitério. Em todas elas, a salvação pelas obras é enfatizada, e afirma-se que o falecido está passando da loja terrestre para a celeste, o que, logicamente, prova o fato de que a maçonaria crê na salvação do seu adepto. Salvação sem Cristo e sem sangue expiador. Ouça o que diz em João capítulo 10, versículos do 1 ao 9. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Porque o verdadeiro cristão não pode ser maçom? A questão quanto ao fato de um cristão poder ou não ser maçom tem sido respondida sob diversos pontos de vista. De acordo com o que este ou aquele grupo religioso sabe sobre a maçonaria, é bom esclarecer que a maçonaria se assemelha a qualquer igreja, partido político ou associação no sentido de comportar várias tendências em relação ao significado das suas práticas. Assim como é possível haver carismáticos conservadores em determinada igreja evangélica e todos pertencerem a essa mesma igreja, também na maçonaria existem várias tendências ou linhas de pensamentos. As mais características são a filosófica, a política e a esotérica. Esta tremendamente influenciada por doutrinas espíritas, apesar de oficialmente a ordem não aceitar referências religiosas nos seus templos. Há lojas nas quais os discursos têm um tom profundamente espiritualista. Principalmente nestas, a presença do cristão é extremamente desaconselhável, embora nas de outras linhas também não se possa fugir desta influência registrada em muitos livros maçônicos.
Ouça alguns motivos porque o cristão não pode ser maçom. A maçonaria ensina que as boas obras podem levar o indivíduo a atingir um padrão tão elevado de moral, pureza e justiça que, ao morrer, ingressaria na loja celestial. Isso contradiz a palavra de Deus, que revela a salvação pela graça e não pelas obras. Ouça o que diz em Efésios 2, versículos do 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Segundo motivo pelo qual o cristão não pode praticar a maçonaria. A maçonaria exige que se jure previamente a guarda de segredos ainda não conhecidos. Tal procedimento pode levar o adepto a desmerecer a soberania moral do Senhor em ocasiões que a maçonaria venha a exigir. O secretismo maçom faz do adepto um elemento fechado e sem condições de esclarecer determinadas situações. Ouça o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Terceiro motivo pelo qual o cristão não pode praticar a maçonaria. O secretismo maçom se opõe ao plano divino. As sociedades secretas se caracterizam pela sua origem pagã e são repugnantes à palavra de Cristo e ao caráter do cristianismo. Quarto motivo pelo qual o cristão não pode praticar a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade que prega a fraternidade, ou seja, a comunhão entre todas as pessoas, exigindo que jure solene fraternidade entre os seus adeptos. Como admitir isso? Se Cristo disse que não pode haver comunhão entre luz e trevas, a palavra de Deus nos proíbe o julgo desigual com os infiéis e ordena que saiamos do meio deles. É o que diz em 2 Coríntios 6, do verso 14 ao verso 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quinto motivo pelo qual o cristão não pode praticar a maçonaria. A maçonaria chama Deus de grande arquiteto do universo. Entretanto, parece-nos que o Deus da maçonaria é diferente do da Bíblia. Ouçamos por quê. A maçonaria não faz referência a Deus como Trindade. Ouça o que diz em 1 João 2, verso 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Admite que pode levar qualquer pessoa à loja celestial, desde que ela seja maçom e pratique as boas obras. Não é o que diz em 1 João 2, do versículo 23 ao 25. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Os maçons aceitam qualquer nome para Deus. Uns chamam de Alá, Brahma, Buda, Krishna, Zumbi, dentre outros. Todos são identificados
com o Deus da Bíblia. Desta maneira, o deísmo, filosofia herética, é praticado pela maçonaria. Ouça o que diz em Deuteronômio 6, versículo do 1 ao 15. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a quem passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavastes, vinhas e olivais, que tu não plantastes, e comemores e te fartares. Guarda-te, e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor vosso Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Sexto motivo pelo qual o cristão não pode praticar a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade na qual existem símbolos, ritos, dogmas e mistérios oriundos do judaísmo e dos paganismos egípcio e babilônico. Cerimônias e objetos bíblicos são usados com as mais diversas finalidades, de acordo com os rituais maçônicos. O Deus da Bíblia continua a ser o Deus zeloso, que não consente com a ideia de ser representado por imagens e concepções falsas a si abomináveis. Apenas Jesus Cristo é uma representação digna de Deus. Ele, por si só, é a expressão tangível do Pai. Ouça o que diz em Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sétimo motivo pelo qual o cristão não pode praticar a maçonaria. Muitos estudiosos maçons acreditam que o Senhor Jesus teria permanecido dos 12 aos 30 anos com monges do Tibete, no Himalaia, sendo ali conhecido pelo nome de profeta Issa. Baseiam seus argumentos em arquivos conservados religiosamente pelos monges tibetanos, os quais foram confiadas tradições e documentos da maçonaria egípcia. Saindo do convento, Jesus teria anunciado tudo aquilo que aprenderam com os veneráveis monges. Acreditam que os ensinamentos de Jesus, na verdade, seriam fragmentos da doutrina maçônica. Embora a Bíblia não descreva a vida de Jesus durante esse período, coisa sem importância, uma vez que seu ministério se desenrolou após os 30 anos, momento no qual se dava a maioridade do judeu e diversos outros povos, como os gregos, por exemplo, entendemos que ele era conhecido como carpinteiro, o que logo nos sugere uma vida participativa entre o povo. Se tivesse saído do convento, diriam, não é esse o monge ou sacerdote ou coisa parecida? Ademais, pelas palavras dos seus amigos, não apenas nesse texto, como também em outros, pode-se, sem nenhum esforço, deduzir que ele passou a sua mocidade exercendo a profissão de seu pai José. Apesar das boas intenções dos maçons, do companheirismo, da solidariedade, da beneficência,
do padrão moral e dos aspectos positivos inegáveis que cultivam, um bom cristão não deve ser maçom, pois muitas de suas crenças podem causar repúdio ao verdadeiro servo do Senhor, que não deve perder o seu tempo urgente e precioso com coisas que, além de não levarem a nada, ainda podem prejudicá-lo na fé. Julgue em você, meu caro estudioso, com a Bíblia à mão e a consciência voltada para Deus, se tal coisa pode acontecer. A maçonaria e a Conferência Episcopal Alemã. A Conferência Episcopal Alemã relacionou em documento oficial os princípios maçônicos incompatíveis com a doutrina cristã. São eles: o relativismo e o subjetivismo são convicções fundamentais maçônicas no que diz respeito à sua visão de mundo. O conceito maçônico sobre a verdade nega a possibilidade de um conhecimento objetivo de verdade. O conceito maçônico de religião é relativista. Propõe uma religião com a qual todos os homens concordam, uma vez que todas as religiões seriam tentativas entre si competitivas, de enunciar a verdade divina, a qual seria inatingível. Tal visão relativista de religião não pode conciliar-se com a convicção cristã. O conceito maçônico de Deus, grande arquiteto do universo, é uma concepção marcadamente ideísta, um ser neutro, indefinido, impessoal e aberto a toda compreensão possível, que mina a visão cristã de um Deus próximo ao homem, pai atento aos seus filhos e Senhor absoluto de todas as coisas. A visão maçônica a respeito de Deus não permite que se pense numa revelação de Deus como ocorre na fé cristã. A tolerância maçônica deriva do seu relativismo com relação à verdade. Essa concepção abala a fidelidade à fé cristã. A prática ritual maçônica, manifestada em palavras e símbolos, promove a ideia de que por meio daquelas atividades simbólicas produz-se algo que objetivamente transforma o homem. O conceito maçônico sobre o aperfeiçoamento ético do homem é absoluto e de tal modo desligado da graça divina que já não resta espaço algum para a justificação do homem segundo o conceito cristão. A espiritualidade maçônica exige de seus adeptos uma total e exclusiva adesão para a vida e para a morte, não deixando lugar para a ação específica e santificadora da Igreja, a qual fica de fato sobrando, o que contraria a palavra de Deus, quem diz em Colossenses 1, versículo 20 e 21, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Por isso, preste muita atenção. Nós que servimos ao Senhor Jesus, não podemos concordar com a prática da maçonaria. Devemos estar sempre em vigilância para que nós cristãos não venhamos perder o foco e adentrar por este caminho errado. Caminho este que contradiz com o nosso princípio cristão. Por todo este estudo, chegamos à seguinte conclusão: a maçonaria não é de Deus. Muito bem. Eu acho que esse estudo deu para nós entender muito bem que, como ele falou aí, que não é de Deus, né? Nós devemos confirmar isso pela palavra de Deus. E ela foi muito clara, a palavra de Deus, que a maçonaria não tem nada a ver com Deus. Muito bem. Tem muitas pessoas que vivem nessa religião, porque, como o estudo nos alertou, eles são, entre eles mesmo, são muito unidos, né? E a gente vê realmente que eles são unidos. Eles ajudam um ao outro, né? Mas a respeito da salvação em Cristo Jesus, nós também vemos que eles não têm nada a ver com o reino de Deus. Quando o nosso intuito não é só viver aqui na terra bem, e viver aqui na terra dizendo que está muito bem. Não, o nosso intuito como cristão, como filho de Deus, não é só viver bem aqui na terra, mas viver muito melhor na eternidade com Cristo Jesus, porque essa vida aqui ela é passageira, é uma vida que estamos aqui só de passagem.
E não quer dizer que você, sendo cristão, sendo filho de Deus, vai viver mal aqui no mundo. Não. A palavra nos garante, a palavra de Deus, que nós já começamos a viver o reino de Deus aqui na terra. E se cumprirá no porvir, junto com Cristo Jesus, na eternidade. Então, essas religiões acham que eles só vão viver aqui, morreu, acabou, quando a palavra de Deus nos garante e nos fala que nós vamos viver a eternidade com Cristo Jesus. Sim. Então, portanto, nós cristãos não devemos se envolver com essas religiões, com esses tipos de religiões enganadores, que querem enganar toda a nação da terra. Então, esse estudo é um alerta para todos, principalmente aos homens que são de Deus, às mulheres que são de Deus, para não se envolver com tais coisas, com essas coisas de práticas de religião. Muito bem, meus irmãos? Então, eu espero que, com esses ensinamentos da palavra de Deus, vocês mesmos que estão infiltrados nesta religião, analise, pense, medite mais na palavra de Deus e que busque a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Porque a verdadeira salvação nós só encontramos em Cristo Jesus, o Filho unigênito do Pai. Ele é quem nos deu a salvação, Ele é quem nos salva e é Ele que vem nos buscar. Porque Ele nos garante na palavra dEle. E Deus não mente. Deus, Ele é fiel e é verdadeiro. A mentira, quem é mentiroso não tem parte com Deus. Porque quem vive nas trevas não pode viver na luz. A luz não se dá com as trevas. Porque está escrito na palavra de Deus que nós cristãos somos a luz e o sal do mundo, o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Como assim? Nós temos que representar hoje Jesus Cristo, porque Ele é a verdadeira luz, Ele é o verdadeiro Salvador, o único, o Filho do Deus vivo, e que devemos adorar somente a Ele, somente o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Eu espero que esse estudo, com essa orientação, todos vocês entendam e busquem verdadeiramente a tua salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar essa orientação, esses estudos aqui, que vem outros estudos aí mais, nos orientando para que nós nunca deixe o caminho da verdade, o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu quero, meu Pai, orar por essas pessoas que diz que agora vai largar todo tipo de religião e te seguir, Pai, e te adorar, e te glorificar, e te exaltar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu oro por todas essas pessoas agora e eu espero que todos vocês estejam cientes que só vai até o reino de Deus aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu peço por essas pessoas, que a cada uma dessas pessoas, ao término desta orientação, que o Senhor venha, meu Pai, colocar no coração dela que é somente o Senhor, somente Jesus Cristo é quem nos dará a salvação, é somente o Senhor que nos dá a salvação e não há necessidade de nós ter religião. Porque, meu Pai, Jesus Cristo, teu Filho, quando estava aqui na terra, ele não tinha religião, ele sim pregava o reino de
Deus a todas as criaturas, aos povos da época, e nos ordenou que nós fosse e pregasse o reino de Deus a todas as criaturas, entre séculos e séculos, até que ele voltasse. Então, meu Pai, eu espero que essas pessoas, ouvindo essa orientação, venha, meu Pai, se voltar para o Senhor e aceitar Jesus Cristo de corpo e alma e espírito e te servir, Senhor. Então faça, meu Pai, uma mudança radical no coração dessas pessoas religiosas que servem uma religião, não serve a Deus, mas sim uma religião, serve ao homem, e não é o homem que devemos servir, é o próprio Deus que nos criou para servir ao Senhor e ser templo e morada do teu Espírito, meu Pai. Então faça com que, meu Pai, essas pessoas sejam templo e morada do teu Espírito, meu Pai, e venha ser transformada e salva para que haja, Pai, crescimento no teu reino. É isso, Pai, que eu te peço por todas essas pessoas, e eu abençoe todas essas pessoas na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.